Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula, né, no nosso canal aí. O intuito da aula de hoje é a gente fazer uma revisão sobre as medidas de posição central para a turma do segundo período aí de estatística, tá certo? Do nosso curso em logística. Espero que vocês tenham gostado da live que fizemos, tá? E aproveitem aí as próximas lives, as próximas atividades que vão ser lançadas, tanto no meu canal, como no canal do campus, né? No canal oficial, tá bom? Então, espero que todos estejam bem e vamos começar a nossa aula, tá? Então, o assunto de hoje, como mencionado, é medidas de posição central, que são medidas de tendência central. Porque, veja, quando você faz, por exemplo, três provas em uma determinada disciplina e no bimestre você só precisa de uma média, né, de uma nota, que é a média. Então, basicamente, você vai somar esses três valores e dividir por 3, que é a quantidade de valores. Então, isso que você está pegando é um representante daquelas três notas. E esse representante ele está basicamente no meio desses valores, ele está no centro, tá bom? Então, ele representa, de certa forma, o seu desempenho. É claro que existem outras medidas que a gente precisa calcular para que possamos ter uma análise um pouco mais aprofundada de uma determinada situação, que são como, por exemplo, as medidas de variação ou de variabilidade, que a gente tem que analisar, porque além dessas medidas de posição central, a gente tem que ver a variabilidade que existe em uma determinada série de valores, tá? E quando eu falo série de valores, ela pode ser uma série simples, ou seja, valores, como eu mencionei agora há pouco, das notas, mas também ela pode ser uma questão de você ter que colocar uma distribuição de frequência, por exemplo, uma tabela de valores, então são valores que estão agrupados. Então, é possível calcular, sim, média de uma distribuição de frequência. E é isso que vamos mostrar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos adiante. No caso, gente, perceba o seguinte. Qual vem a ser, né? As medidas de posição central mais importantes são as medidas de tendência central, né? Desculpa, as medidas de posição mais importantes são as medidas de tendência central, que recebem tal que recebem tal denominação pelo fato de os dados observados tenderem, em geral, a se agrupar em torno dos valores centrais. Aquilo que eu mencionei, né? Você tem valores, mas você tem um representante lá central que vai representar aquela série de valores. Tá bom? E aí, quais são essas medidas que a gente vai estudar na aula de hoje? É a média aritmética, a moda e a mediana. Tá bom? Então vamos por parte. Lembrando o seguinte: a gente vai fazer o cálculo dessas medidas de três tipos. Por exemplo, eu vou pegar exemplos simples, como mencionado no início da aula, mas também eu posso pegar distribuição de frequência com dados sem intervalo de classe. Aí a gente também vai calcular a média, a moda e a mediana. E também eu posso pegar uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Então, tem essas três possibilidades para a gente, tá? Ou seja, esses três valores a gente vai calcular com essas três possibilidades. Então, vamos para o primeiro caso. O que é a média aritmética? É o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles. Então, se eu tenho 10 valores, eu vou somar os 10 valores e vou dividir por 10. Tá? Então, é somar todos os valores e dividir pela quantidade. E aí, como estamos em matemática, a gente tem que colocar uma formulazinha para essa definição. E aqui está a nossa fórmula matemática. Perceba o seguinte, ó. Aqui, esse x barra
representa a média. Você vê x barra, significa que é a média. Esse símbolozinho aqui, que é uma letra grega chamada sigma, ele representa o somatório. Então, o que essa expressão está querendo dizer aqui em cima é somar todos os x, ou seja, todos os valores, e dividir por n. O que é n? N é a quantidade de valores que você tem. Então, essa é uma fórmula matemática, tá bom? Ou seja, a média aritmética é o somatório de todos os valores dividido por n. Ok? E aqui abaixo está exatamente o que significa cada coisa. Vamos ver agora um exemplo. Com dados não agrupados. Ou seja, vamos fazer uma média aritmética simples. Está aqui a fórmula. E aí a gente vai fazer o seguinte. Sabendo que a produção leiteira diária da vaca A durante uma semana foi de... Aí tem aí a sequência de valores durante a semana, o que foi que a vaquinha produziu, né? Então, qual é a média da semana? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos somar todos os valores, tá? Vamos somar todos os valores, ou seja, 10 mais 14 mais 13 mais 15 mais 16. Estou usando o somatório, mais 18 mais 12. Eu estou fazendo a parte de cima da nossa fórmula matemática. E aí é só apertar igual. Eu tenho um total de 98. Agora, o que eu vou fazer? Vou dividir pela quantidade. Como são 7 dias na semana, né? Aqui 7 valores, eu vou dividir esse resultado por 7. E aí eu tenho a média de produção da vaquinha, né? A vaquinha produziu, em média, 14 litros de leite por dia. Bom, esses valores eles são calculados aqui, tá? São calculados aqui. Vamos adiante. Vamos fazer agora a média aritmética, só que os dados agrupados, porém sem intervalo de classe. Tá? E aí, nesse caso, tem uma situação nova. Perceba que aqui ao lado do x apareceu o f da frequência. Então, nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar a variável pela frequência, ou seja, que é quantas vezes apareceu, né? Só relembrar a aula passada. Então, multiplica a variável pela sua frequência e depois soma tudo. Então, vamos ver um exemplo. E depois de somar tudo, claro, procede como a situação anterior, que é dividir pela quantidade de elementos. Lembrando que, nesse caso, a quantidade de elementos, gente, ela é o somatório das frequências, tá bom? Então, a quantidade de elementos, tipo assim, se você tem uma tabela com 5 linhas, não significa que a quantidade de elementos são 5. Significa que ali você tem 5 elementos diferentes, mas a quantidade de vezes vai ser o somatório das frequências. Vamos para o exemplo, para não ficar só na teoria, né? Aqui eu coloquei uma tabela em relação a 34 famílias de 4 filhos, tomando para variável o número de filhos do sexo masculino. Então, nessa tabela vai apresentar quantos filhos do sexo masculino tem cada família. Então, no caso aqui, ó, nenhum menino, ou seja, não tem nenhum filho do sexo masculino. Duas famílias, tá vendo a frequência 2? Segundo caso, um menino, 6 famílias. Dois meninos, 10 famílias. Três meninos, 12 famílias. E 4 meninos, 4 famílias. Perceba que se eu confundir, por exemplo, o n com a quantidade de números que eu tenho, eu diria que o n é 5, mas na verdade não é, né? Eu tenho 5 linhas,
mas a quantidade de famílias é o somatório da frequência, ou seja, 34. Ok? 34. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar a variável, que é a quantidade de meninos, tá? Pela frequência. Então, eu multiplico o valor da variável pelo valor da sua frequência. Vou fazer isso. Tá aqui. Resultado das multiplicações. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. E 4 vezes 4, 16. Agora é só somar todos esses valores e o resultado a gente já tem aqui, né? Não precisa a gente usar a nossa calculadora, dá igual a 78. Feito isso, gente, então eu já tenho, só recapitulando, multipliquei todos os valores e posteriormente somei. Agora eu vou pegar o 78 e vou dividir pelo total de elementos. Não é 5 nesse caso, porque não é a quantidade de linhas, tá? É a quantidade de famílias que foram pesquisadas, ou seja, o somatório da frequência. Então, vou dividir por 34. E aí, eu tenho uma média de 2 filhos, né? 2 filhos por famílias. Deu 2,29. Esse é o resultado da média dessa pesquisa que eu fiz. Tá bom? Então, perceba que média aritmética a gente não só calcula com valores simples, né? Com dados simples. A gente pode calcular com uma distribuição de frequência também. Então, vamos adiante. Agora vamos fazer a média aritmética utilizando uma distribuição. Então, nesse caso, a fórmula continua a mesma. E aí a gente vai considerar aquele exemplo da aula anterior. Tá? O exemplo da aula anterior, que é exatamente a pesquisa da estatura dos alunos. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a primeira classe de 150 a 154, que foi o que a gente fez na aula passada, né? Foi construindo passo a passo essa distribuição de frequência. O que você vai ter que fazer? A primeira coisa que você vai ter que fazer para calcular uma média numa distribuição como essa. A primeira coisa, gente, é você calcular o ponto médio desse intervalo. Por exemplo, primeiro intervalo, 150 mais 154, que dá 304. Dividido por 2, né? Como a gente viu na aula passada, como é que calcula o ponto médio, soma e divide por 2. E aí eu tenho 152, que é o ponto, né, que está no meio desse intervalo. Aí agora o que é que a gente deve fazer? A gente deve fazer isso para todos os intervalos. É claro que, se a gente for usar uma estratégia, a gente pode usar o seguinte, ó. Veja, nosso intervalo está de 4 em 4, né? Então, o próximo ponto médio vai ser mais 4. Ou seja, dá 156. Se você olhar aqui o segundo intervalo, ó, ele está de 154 até 158. Então, significa que eu tenho como, como ponto médio 156. O próximo intervalo, qual vai ser o ponto médio? Eu somo mais 4. Ou seja, eu vou somar sempre o tamanho do intervalo. Então, depois que faz o primeiro, basta somar o tamanho do intervalo dos demais. Beleza? E aí já tem 160 e assim sucessivamente. Vamos ver como é que ficou todos os valores. Nesse caso, olha aí, eu tenho todos os valores dos pontos médios. Né? Todos os valores dos pontos médios estão aqui. Né? Então, vamos ver agora qual é o segundo passo. Como eu já tenho o ponto médio
e já tenho a frequência, agora basta pegar e multiplicar o ponto médio pela frequência. E aí a gente já vai ter aquela situação de fazer o somatório. Então vamos multiplicar. Eu já tenho aqui os resultados. Vou colocar aqui, pronto. Aqui a multiplicação do ponto médio pela frequência, né? Multipliquei todos e está aqui o resultado. Agora o que a gente deve fazer? Depois de multiplicar, somar todos esses resultados. E o resultado, no caso da soma, dá 6.440. Ok? Esse é o somatório do produto entre o ponto médio e a frequência. Ou seja, eu já fiz essa parte de cima todinha aqui na tabela. Agora, basta a gente pegar esse resultado, 6.600 ou 6.440, e dividir pelo total de elementos. Lembre-se, o total de elementos não é a quantidade de linhas, né? Que aqui nesse caso tem 6. É o somatório da frequência, que é 40. 40. Está aí o resultado da média, né, dessa distribuição de frequência com intervalo de classe, que é, no caso, 161. 161 centímetros é a média de estatura daqueles alunos que a gente iniciou a distribuição na aula passada. Ok? Aqui o resultado também para vocês. Agora vamos para esse desvio. Como é que a gente calcula o desvio em relação à média? Tá? É a diferença entre cada elemento de uma série de valores e a média do mesmo. Ou seja, o desvio D vai ser a diferença, ou seja, a subtração da variável pela média. Então, vou subtrair. Eu vou pegar até um exemplo bem simples que a gente utilizou lá no caso da vaquinha, para a gente poder calcular os desvios. Veja só aqui, ó. O primeiro desvio foi do primeiro dia que a vaquinha produziu. No caso, ela produziu 10 litros de leite. Menos 14, que é a média, ficou menos 4. Ou seja, a vaquinha ficou com um desvio em relação à média de menos 4 litros. Devendo, vamos colocar assim. Tá? Então, no segundo dia, a vaquinha produziu 14 litros. Se você voltar um pouco no vídeo, você vai ver lá os valores, tá? Ela produziu 14. 14 menos 14, zero. Significa que o desvio, não houve desvio, né? Foi zero. A vaquinha produziu exatamente o que estava precisando produzir assim para ficar na média. Então, 14. No terceiro dia foi 13, ficou devendo 1. No quarto foi 15, produziu 1 a mais, ou seja, 15 menos 14 dá 1, 1 litro a mais. Então, o desvio ficou acima da média. Tá? No quinto dia foram 2 litros, porque ela produziu 16. No sexto, 18. E no sétimo ficou devendo 2. Então, perceba que o desvio em relação à média, você vai ter que calcular todos os desvios. Se você tiver 20 valores, vai ter que calcular todos os valores, tá certo? O interessante dessa medida, gente, é que se você somar todos os valores, o resultado vai dar zero, né? E aí vocês podem fazer o teste aí. Se você somar todos esses valores, o resultado dá zero, tá? É o que a gente vai ver agora. Adiante. Então, entenderam bem a questão do desvio? Basicamente, você vai pegar cada valor da variável e subtrair pela média, tá bom? Isso tanto faz se os valores eles estiverem em uma tabela ou se forem valores simples, como eu coloquei aqui. Lá. Próximo. São as propriedades dessa média. A primeira eu já acabei de mencionar, né? Que a soma dos desvios ela vai ser nula, ou seja, vai dar zero. Tá? Esses verificam.
A segunda propriedade significa o seguinte: se você somar a todos os valores da série, todos eles, você tem 100 valores, aí você pega uma constante, sei lá, por exemplo, 2, e aí você somar esse valor a todas as outras, né? Ou somar ou diminuir, né? Tanto faz, subtrair, ou somar ou subtrair. Significa que a média também vai ficar aumentada ou diminuída nessa mesma constante. Então, se eu somar 2, ao final, a média vai ter mais 2. No nosso exemplo, por exemplo, da vaquinha, se eu pegar todos os dias e acrescentar 2 litros, ao final a média já não vai ser 14, a média vai ser 16. Tá? Então, o que eu fizer com a série, consequentemente, vai acontecer a mesma coisa com a média, tá bom? E isso não é válido apenas para soma e subtração. Isso é válido também para multiplicação e divisão. Então, se eu pegar uma constante e multiplicar, o resultado da média vai estar multiplicado por essa mesma constante, que é a nossa terceira propriedade. A terceira propriedade quer dizer a da multiplicação e a da divisão. A segunda é da adição e subtração. Beleza? Tranquilo? Essa propriedade é uma propriedade matemática e em determinadas situações ou em algum problema você pode utilizar para resolver. Agora vamos falar da moda, né? Vamos falar de moda, né? É a moda, que vem a ser a moda. Essa palavra, quando você ouve, né, remete muito a algo que está acontecendo com muita frequência, é, é muito recorrente. Então, moda, no sentido estatístico, também significa isso. É o quê? É o valor que ocorre com a maior frequência em uma série de valores. Então, tem um valor que se repete mais vezes, então isso para mim é a moda. E aí, no caso, a gente vai fazer primeiro uma moda simples. Vamos lá. Esses valores que estão aí, qual é o valor que se repete mais vezes? Perceba que é o 10. O 10 ele está se repetindo aí 3 vezes. Então, para essa série de valores, a moda é 10. É 10. É isso mesmo, você não entendeu errado. A moda basta você olhar o valor que está se repetindo mais vezes. Não precisa calcular nada, tá? E aí, eu tenho que a moda é 10. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer e o resultado não ter moda. Como é esse segundo exemplo aí que a gente colocou. Então, nesse caso, o que a gente faz? Não tem moda. É uma série que a gente chama de amodal. Tá? Não tem moda, ou seja, não tem valor que se repete mais vezes. Todos eles se repetem apenas uma vez. Ok? Agora, pode acontecer de você ter mais de um valor que se repete na mesma quantidade de vezes, ou seja, no maior número possível. É o caso do nosso terceiro exemplo. Então, nesse caso, a gente diz que essa série é bimodal. Ela tem dois valores que se repetem mais vezes. E no caso aqui é o 4, que se repete 3 vezes, e o 7, que se repete também 3 vezes. Então, essa aqui é uma série bimodal. Tá? Agora, se os valores estiverem agrupados, aí, meus amigos, fica muito mais fácil. Por que fica muito mais fácil? Porque você já tem a frequência contada. Então basta olhar aquele valor que tenha a maior frequência. Vamos voltar para o exemplo daqueles meninos, né? Das famílias com a quantidade de meninos. Veja, essa é a distribuição de frequência. Qual é
qual é o valor que tem a maior frequência? É o 3. Então, se o 3 tem a maior frequência, porque é 12, significa que ele é a moda. Tá entendendo? Então, basta você olhar a frequência maior e ver qual é a variável dessa frequência. Então, a frequência é 12, é a maior. Então, qual é o valor da frequência 12? Ou seja, a variável é 3. Essa é a moda. Também, nesse caso, não precisa calcular nada. Basta olhar e você já tem um resultado da moda. Aqui, ok? Agora, vamos ver se, no caso, tiver um intervalo de classe. Tá? Existe uma fórmula matemática para você utilizar para calcular essa moda quando tem intervalo de classe. Como na aula a gente não utilizou fórmula, a gente utilizou uma maneira mais simples, vamos manter essa maneira mais simples aqui, tá? Que é o seguinte, basta pegar a classe que tem a maior frequência e fazer o ponto médio. Ou seja, o ponto médio daquela classe é a moda. Então, vamos para o exemplo da estatura que a gente trabalhou. Veja, qual é a classe que tem a maior frequência? A primeira, 4. Segunda, frequência 9. Terceira, 11. Então, a terceira tem a maior frequência. Se a terceira tem a maior frequência, significa dizer que a moda está nesse intervalo aqui, ó, 158, 162. Como, no nosso caso, a gente não vai usar a fórmula, a gente basta encontrar o ponto médio, que é o representante dessa classe. Então, vamos fazer isso. Somar 158 mais 162 e aí dividir por 2. Essa é a classe modal. Eu vou pegar o intervalo, somar e dividir por 2. A soma dá 320, dividido por 2 dá 160. Então, a moda é 160 nesse caso aí. Então, no caso, quando tem intervalo, precisa fazer uma conta. Que conta é essa? A do ponto médio, basicamente. Viu, Léo? Tá? Agora, mediana. Né? Só recapitulando aqui. A gente calculou também a moda dos três casos. Dados simples, olha lá qual é o valor que mais se repete. Se tiver agrupado, ou seja, se for uma distribuição de frequência, olha lá qual é aquela que tem a maior frequência. E se além da frequência ela tiver um intervalo, você vai olhar qual é a classe que tem a maior frequência e pegar o ponto médio daquele intervalo. Ok? Agora, gente, vamos ver a mediana. Né? A mediana. Gente, veja o seguinte. Aqui, né, a gente tem que calcular a mediana. E o que é mediana? O que é a mediana? A mediana é um valor de uma série que divide em duas partes iguais, ou seja, está no centro da série. No início da aula, a gente mencionou que, no caso, mediana é um valor que está no centro. Ela vai dividir em duas partes iguais. No caso da média, a gente somou todo mundo e dividiu pela quantidade. No caso da moda, a gente pegou aquele que tem a maior frequência. E agora a gente está pegando o valor que está exatamente no meio. Tá? É importante pegar esse valor que está no meio, porém a série ela tem que estar ordenada. Pode pegar o valor de qualquer maneira. Tem que estar ordenado, beleza? Vamos, vamos pegar aqui alguns exemplos. O primeiro deles, ó, a série de dados. Qual é o valor da mediana nesse caso? Ele é o valor que está no meio. Só que veja que não está ordenado aqui. Não está ordenado, eu vou precisar ordenar para poder
descobrir qual é o valor que está no centro. Se a gente ordenar, vai ter que o menor valor é 2, depois vem 5, depois 6, depois 9, 10, 13, 15, opa, 15, 16 e 18, né? Ordenado. Então, qual o valor que vai ficar no meio? É o 10. Eu vou até utilizar o quadro para a gente mostrar isso aqui. Vamos ordenar esses valores, né? Então, eu tenho 2, 10, opa, desculpa, 2, 5, 6, depois 10, 13, 15, 16. Acho que eu errei alguma coisa aí. Faltou 9, gente. O 9. Então, 2, 5, 6, 9. E lá no finalzinho, 18. Pronto. Qual é? Veja só. Daqui você tem 4 valores. E aqui você tem 4 valores. O termo central é a sua mediana. Perceba que ele dividiu exatamente em duas partes iguais. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai tem que ordenar, temos que ordenar os valores para poder encontrar a mediana. Beleza? E aí, gente, o que a gente deve fazer? Simplesmente pegar aquele valor que está no meio, certo? Isso é o cálculo da mediana para um dado simples. No caso, no caso da gente ter, por exemplo, os valores já ordenados, aí não tem o que se preocupar, né? A gente já vai pegar aqui os que estão no meio. Porém, se eu tiver uma quantidade par, vai ficar dois valores no meio, que no caso aqui do meu exemplo é o 10 e o 12. Então, o que é que eu devo fazer? Somar e dividir por 2. Então, a mediana, nesse caso, só recapitulando, se for uma quantidade ímpar, você vai ter só um valor, né? Se for uma quantidade, se for uma quantidade ímpar, você vai ter apenas um valor. Se for uma quantidade par, você vai ter dois valores. Então, basta pegar esses dois valores e dividir por 2. E aí você já tem a mediana, certo? Agora vamos ver se, por um acaso, a gente tiver uma tabelinha, ou seja, uma distribuição de frequência. E o que é que a gente faz? A gente deve seguir os seguintes passos. Primeiro, a gente determina a frequência acumulada. Depois, a gente pega o total de elementos e divide por 2. E, por fim, a gente pega o valor que tem uma frequência acumulada, né, imediatamente superior ao que foi calculado anteriormente. Vamos ver no exemplo, que eu acho que vai ficar mais tranquilo. Se por um acaso a gente encontrar uma frequência acumulada igual a essa conta, ou seja, se o passo 1 resultar em uma igualdade com o passo 2, a gente vai ter que a mediana vai ser a variável daquela classe que aconteceu a igualdade, mais a variável da classe subsequente, ou seja, da próxima classe. Soma e divide por 2. Vamos ao exemplo. Então aqui vamos pegar o exemplo que a gente já vinha trabalhando, né? Que é a questão dos meninos, né? Dos meninos de uma família. Então, vamos até fazer isso lá no quadro, né? Fazer isso lá no quadro. Pronto. Tá aí a tabelinha. Vamos agora fazer a frequência acumulada, que é o primeiro passo. 2, 2 mais 6, 8, 8 mais 10, 18, 18 mais 12, 30, 30 mais 4, 34. Então, essa é a frequência acumulada.
Perceba que se eu pegar o 34, que é o segundo passo, pego 34, que é o somatório da frequência, e divide por 2. Ou seja, 34 por 2 dá 17. Perceba que a frequência acumulada imediatamente superior ao 17 é o 18. Então, significa que essa é a classe mediana. Tá? Então, se por um acaso eu tivesse encontrado 18 mesmo, aí o procedimento seria outro. Mas no caso, como eu encontrei 17, o imediatamente superior ao 17 é 18. Logo, quem é a variável dessa classe? O 2. Frequência, né? Aqui, no caso, a gente tem que o 17, o imediatamente superior ao 17, 18. Então, significa que a minha mediana é o 2. Mediana é 2. Então, toda vez que você tiver uma distribuição de frequência, você vai fazer a frequência acumulada, depois pegar o total de elementos, dividir por 2, independente se é par, ímpar, não importa. Aí vai dar, no caso, um valor, e aí você vai pegar o valor imediatamente superior a esse encontrado na frequência acumulada. Então, tínhamos aqui 18, e aí, que é imediatamente superior ao 17, e nesse caso, a mediana é 2. Então é isso, pessoal. Agora, se, como eu mencionei, se por um acaso a gente tiver, por exemplo, uma situação e dá uma igualdade, é o que a gente vai ver agora no outro exemplo. Tá? Vamos ver agora no outro exemplo que dá uma situação de igualdade. Vamos para o quadro. Vamos aí no quadro, né, a situação, e aí vamos fazer a frequência acumulada. Vamos no quadro, fazendo a frequência acumulada, a gente tem 1, 3, né, que é 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Pronto. Então, a frequência acumulada é essa. Agora, se eu pegar, que esse é o primeiro passo, agora eu vou pegar o somatório da frequência e dividir por 2, ou seja, 8 por 2. Resultado dá 4. Então, veja que essa divisão deu 4, e aqui também eu tenho uma frequência acumulada igual, exatamente igual. Então, o que é que eu devo fazer? Bom, essa é a minha referência, tá? Essa classe é a minha referência. Mas na hora de calcular a minha mediana vai ser o 15, que é a da minha referência, mais a próxima variável, ou seja, 16. E aí, nesse caso, dá 15,5. Beleza? Então, toda vez que acontecer a igualdade da frequência acumulada com a somatória da frequência dividido por 2, você vai fazer a variável daquela classe mais a próxima e divide por 2. Essa é a mediana no caso de acontecer a igualdade, tá bom? E no caso da gente ter um intervalo de classe, aí a gente vai ter que usar uma fórmula. Perceba que, se for simples, basta agrupar, basta ordenar e você vai pegar o termo central. Se por um acaso tiver numa tabela de distribuição de frequências sem intervalo de classe, então segue os passos que foram mencionados anteriormente e encontra-se a mediana. No caso de você ter um intervalo de classe, aí a gente vai precisar mostrar como é que a gente deve proceder. Agora, vamos lá. Aqui está o cálculo da anterior, né? A mediana, o resultado é
deu 2, que foi 17, e a gente já fez isso no quadro. E aqui a outra, só para relembrar, deu 15,5, certo? Agora vamos lá para quando a gente tem um intervalo de classe, como é que a gente deve proceder? A gente deve seguir o mesmo passo a passo, ou seja, determinar a frequência acumulada, depois dividir o somatório da frequência por 2, né? Que é a mesma coisa que n por 2. A gente fez o segundo passo. No terceiro passo, a gente vai ter a classe mediana. E aí a gente vai usar essa classe mediana como referência usando a seguinte forma. Tá bom? Essa é a fórmula de mediana para utilizar. E aí vamos para o exemplo, né? Usar aquele exemplo das estaturas. O que vem a ser cada coisa, eu vou mostrar no exemplo, tá? Vamos para o quadro. Vai ter um controle, né? A gente corta. E aí, nesse caso, depois que a gente fez o segundo passo, no terceiro passo, a gente vai ter a classe mediana. E aí a gente vai usar essa classe mediana como referência usando a seguinte forma. Tá bom? Essa é a fórmula de mediana para utilizar. E aí vamos para o exemplo, né? Usar aquele exemplo das estaturas. O que vem a ser cada coisa, eu vou mostrar no exemplo, tá? Vamos para o quadro. E aí eu vou voltar a colocar aqui o exemplo. Exemplo aqui que a gente vai responder no quadro, tá bom? Vamos lá. Aí a nossa tabela já no quadro. E aí vamos fazer o seguinte. O primeiro passo é a gente determinar a frequência acumulada. Então vamos lá. 4 mais 9 dá 13, mais 11, 24, mais 8, 32, mais 5, 37, mais 3, 40. Pronto. Aqui a frequência acumulada. Segundo passo, a gente deve fazer o somatório da frequência dividido por 2 para identificar qual é a classe. 40 por 2 dá 20. Qual é o imediatamente superior ao 20? Imediatamente superior a 20 é o 24. Então, a minha classe mediana é a terceira. Tá? Agora, com essa classe mediana, eu vou aplicar essa fórmula. E o que significa? O L é o limite inferior, que é o primeiro aqui, ó. Falou? Esse somatório da frequência dividido por 2, a gente já calculou aqui em cima, que é o 20, menos o FANT, tá? Que é a frequência acumulada anterior, então o 24, anterior a 24, 13. O H é a amplitude, é o tamanho do intervalo, ou seja, o intervalo aqui está de 4 em 4, então a amplitude é 4. E o F é a frequência da classe, a frequência simples, que é o 11. Então vamos substituir todos os valores. Tá? Mediana é igual a 158 mais 20 menos, né? 158, que é o limite inferior, o somatório da frequência dividido por 2, que é o 20, menos o FANT, que é a frequência acumulada anterior, que é o 13, vezes 4. Vezes 4. Dividido pela frequência da classe, que é 11. 58. Limite. 20 foi essa conta que a gente fez antes. O 13 é a frequência acumulada anterior, que é o FANT. E o 4, que é a amplitude, o tamanho do intervalo. E embaixo, a frequência. Tá? A gente pode fazer as continhas agora. 158 mais 20 menos 13 dá 7. Vezes 4.
Repete, né? Dividido por 11. Perceba que o 11 ele só está dividindo esse produto aqui, tá bom? E aí vamos agora ver na calculadora da gente como é que vai ficar essa situação. Vou usar aqui a calculadora para você. Pronto. Então vou fazer aí 7 vezes vezes 4, desculpa. E o resultado dessa multiplicação divide por 11. Deu o valor 2,54, né? 55 arredondando. Agora eu vou pegar esse valor e vou somar com o 158. Resultado 160,55 aproximadamente. Só responder aqui a calculadora. O quadro está bem pequenininho, bem apertado. Na verdade, o 4 nem apareceu aí no quadro para vocês, né? Mas depois do 20 menos o 13 vem um 4zinho aqui, certo? Vem um 4zinho no final. E foi até o que eu repeti aqui embaixo. E, gente? Então, assim, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo aí, rever aí com essa parte. É o cálculozinho mais complicadozinho que a gente tem, mas dá para fazer. Ficamos por aqui. Obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima aula. Tchau.